Olá, vamos então para mais um videozinho e eu continuo aqui na Suíça e hoje eu queria falar sobre um outro assunto, né? No meu vídeo anterior eu falei sobre a minha visita à fachada do consultório do Lacan, que eu tive essa oportunidade lá na França, que apesar da gente não poder entrar, é sempre legal estar por ali, nos arredores, de onde ele esteve, enfim. Mas hoje eu vou falar, eu tô aqui em Zurique há 3 dias e no nosso primeiro dia nós tínhamos um city tour. E era um city tour com um passeio no lago, um dos lagos importantes aqui de Zurique, e nós fomos com uma guia que só falava inglês. Nós sabíamos, né, que a guia só falava inglês. Eu falo inglês, mas não inglês fluente, mas o meu marido e a minha filha não entendem absolutamente nada em inglês. Minha filha ainda está aprendendo e meu marido não sabe. Bom, eu tenho mais dificuldade de falar o inglês do que de entender o inglês, porque acaba que a gente assiste filme, né, música, lê, enfim. Então a gente acaba que consegue entender melhor o inglês do que falar. Pois bem, eu estava entendendo claramente o que a guia estava dizendo, mas eu tinha algumas dúvidas que eu não tinha entendido sobre alguma informação que ela tinha oferecido. E todas as vezes em que eu ia até ela para tentar tirar uma dúvida, ela era super rude, super ríspida, né? Enfim. E aí depois eu fui entendendo o que estava acontecendo. Nós estávamos no grupo que a maioria das pessoas faziam um passeio um pouco mais completo do que o nosso, que tinha a fábrica de chocolate, né, que tem aqui em Zurique, da Lindt, e o nosso não tinha, o nosso era o passeio de barco. Pois bem, e ela volta e meia disse isso, né, vocês não têm, né, o passeio. Eu falei, sim, nós não temos, é só o barco, não. E aí a gente andou pela cidade, a gente fez uma caminhada pela cidade, ela explicando um pouco, contando a questão das igrejas, né, da religião aqui de Zurique, né, que 25% é católica, 25% é protestante, e as outras pessoas, né, os outros 50% das pessoas aqui em Zurique, elas não têm uma religião definida. Bom, ela estava explicando uma série de coisas, uma série de costumes e tal, e eu estava entendendo tudo que ela estava falando, né. Bom, e aí em alguns momentos, né, eu a vi, né, rindo com o motorista, falando da gente, dizendo que ela não tinha paciência para pessoas que não sabiam a língua, que não sabiam onde estavam, que não entendiam como que o passeio funcionava, né, e que essas pessoas deviam ser canceladas. Bom, eu entendi, mas, né, deixei para lá, né, não achei que isso fosse ser tão relevante a ponto de que eu tivesse que dar atenção a isso, né. Bom, só que chegou um momento que ela disse assim, se vocês não quiserem continuar no passeio, vocês estão livres para poder ir para o barco. Só que ela ainda estava falando da cidade, mostrando algumas coisas que faziam parte do passeio. E aí eu disse que tudo bem, que a gente poderia, né, ir para o barco e que ela me explicasse qual era o lugar exatamente que a gente deveria de entrar no barco. E aí ela começou a ser super rude e ok. Ela foi caminhando com o restante do grupo e ela falou muitas vezes com a gente nesse grupo, falando alto, todo mundo do grupo olhando, enfim. Nós sofremos uma discriminação. Isso foi muito triste. O meu marido não entendeu na hora, ele não estava entendendo. Minha filha, muito menos, mas eu estava entendendo, estava percebendo o que estava acontecendo ali. E aí, quando a gente chegou no barco, por incrível que pareça, nós fomos finalmente, né, explicados ali, alguém, né, estava disponível a nos explicar sobre por que a gente não podia ter entrado no barco anterior, porque teve essa cena, né? Ela entrou com um grupo no barco e aí nós já tínhamos ido para um outro lugar do barco. Por quê? Porque ela falou, vocês têm que ficar na entrada 3. Só que na entrada 3 tinha a entrada 3A e a entrada 3B, ou seja, tinham 2 operadoras de barco circulando ali. A gente não sabia disso, né? Porque a gente fez as compras, né? Nós compramos o passeio pela internet, né? Nesses pacotes e tal. Isso não estava muito claro ali na descrição do passeio.
Pois bem, ela começou a gritar, ela estava dentro do barco, né? E eu fora do barco, com a minha filha, com o meu marido, e ela começou a gritar, começou a berrar. E aí eu cheguei a perguntá-la se ela podia ser gentil. E ela olhou para minha cara, né? Não me respondeu. E aí ela começou a falar em alemão com a funcionária do barco, para que a gente não pudesse entender. E as duas começaram a olhar pra gente rindo. Por que eu tô trazendo essa história aqui no meu canal, né? Que fala de psicanálise? Porque eu fiquei impressionada como nós saímos daqui, né? Do nosso país, vamos passear em outro país como turista para conhecer. E nós somos tratados dessa maneira. E aí eu fiquei pensando, né? O poder da xenofobia, né? De quando pessoas que moram em países mais desenvolvidos entendem que são melhores e que por isso eles podem tratar pessoas que vêm de outros países, de outras culturas dessa forma. E o mais incrível, uma guia de turismo, quer dizer, uma pessoa que lida o tempo todo com essas diferenças, né? Mas é isso, esse era o recado que eu queria deixar aqui. Não permita que ninguém te ofenda, que ninguém te humilhe e tenha sempre orgulho de ser brasileiro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até a próxima. Tchau, tchau.